Pior que o outro. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Cadê a câmera? Tá filmando? Guarde isso aí que é lembrança para a formatura de vocês. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós vamos jogar o caso dos exploradores de caverna do Tribunal de Nilgard, do ano 4300. E estamos aqui, então, eu vou estabelecer só algumas regras que ficaram faltantes com relação às regras do julgamento. Com relação ao tratamento que vai ser feito nesse julgamento, já que na verdade é um simulado, mas tentar aproximar mais próximo da realidade, né? A ideia aqui do tratamento, tá? Agora vocês não me chamam mais de professor, vocês vão me chamar de excelência, doutor, né? Esse tratamento também é recíproco entre os colegas, né? Um tratamento respeitoso, né? De urbanidade entre vocês. Então os colegas se tratam por doutores, senhores, excelência, enfim, tá? Não há outro tipo de forma de tratamento. Não tem mais colega, amigo, cara, ei, você, né? Então, só uma forma respeitosa como que você se posiciona no tribunal. Está proibido a entrada e sair dos alunos agora, tá? Quem quiser sair não sai mais, quem quiser entrar, não entra mais, tá? Então, outra regra importante, a nota. Fiz a chamada justamente porque a nota está vinculada a quem está aqui hoje. Então, as pessoas que estão hoje já têm automaticamente um ponto na média, haja vista a presença. Tá? Essa foi a regra comigo que você desde o princípio. O que mais? Sim. Outra pergunta que foi feita para mim com relação aos apartes. Né? O que são os apartes? Os apartes são aquelas interveniências, interrupções que são feitas no julgamento quando a parte oposta está fazendo sua oratória, né? Fazendo sua defesa. Os apartes eles podem ser dados desde que esteja bom senso também, né? Lógico. Vai ficar cortando toda hora, né? Enchendo o saco mais. Enfim, o aparte pode ser feito, tá? Não existe limite de apartes. Normalmente o aparte é uma coisa rápida, né? O cara pede o aparte e daí, vou ler agora o texto do Miguel Reale, não dá, né? Então, o aparte é uma coisa muito rápida, ela serve mesmo realmente para você desorientar, desnortear e tentar desestruturar a tese de qualquer uma das partes. Né? Esse que é o objetivo. O objetivo é realmente fazer com que perca a concentração e desvie, né? Daquele caminho onde o outro colega adversário está, né? Indo. Eu acho que, fazendo consideração essas regras, eu retirei aquela questão da releitura, né, de algumas partes do processo, e houve concordância de ambas as partes, né? Acho que tanto a defesa como a acusação não vai ter nenhum tipo de óbice com relação a isso, então, até para a gente ter mais tempo aí, então essa parte da releitura das partes do julgamento, né, do relatório do processo, já estão suprimidas, tá? O prazo vai ser de 10 minutos para cada momento e ao final nós vamos fazer daí a contagem dos votos. Mas as partes não podem ser concedidas ou não, né? Exatamente, as partes podem ser concedidas ou não. E detalhe importante, o aparte você não pede para mim, tá, pessoal? Eu sou um mero árbitro, ok? Eu sou um árbitro da partida, e não tem nada a ver com os apartes. Os apartes são pedidos aos seus colegas, aos seus adversários. E o aparte concedido tira o tempo do... Como tirar tempo? Não tira tempo. Nós estamos 10 minutos. Não. Se nós ceder o espaço... Tem que saber usar o tempo. Tem que saber usar o tempo. Né? Aí o cara tem que saber ter jogo de cintura. Muito bem, então vamos iniciar então o tribunal de agora. As partes não podem conversar, muito menos os jurados, tá, pessoal? Existe um princípio do direito processual penal, que é o princípio da incomunicabilidade dos jurados. Vocês não podem, de maneira alguma, conversar sobre pena de estar totalmente contaminado no julgamento. Então, essa é uma regra que é importante. Então, vocês não podem mais conversar. Logicamente, também não quero manifestações públicas e também não quero um tratamento respeitoso entre os colegas e os adversários. Ok? Então, vamos começar agora. A minha assessora, a Meirinha, aqui vai fazer a leitura agora do julgamento. Vamos prestar atenção no caso. Os 4 acusados são membros da Sociedade Espeleológica, uma organização amadorística de exploração de cavernas. Em princípios de maio do ano de 4299, penetraram eles em companhia de Roger Westmore, à época também membro da sociedade, no interior de uma caverna de rocha calcária, do tipo que se encontra no planalto central dessa Commonwealth. Já bem distante da entrada da caverna, ocorreu um desmoronamento de terra.
Pesados blocos de pedra foram projetados de maneira a bloquear completamente a sua única abertura. Quando os homens aperceberam-se da situação difícil em que se achavam, concentraram-se próximos à entrada obstruída, na esperança de que uma equipe de socorro removesse o entulho que os impedia de deixar a prisão subterrânea. Não voltando Wetmore e os acusados às suas casas, o secretário da sociedade foi notificado pelas famílias dos acusados. Os exploradores haviam deixado indicações na sede da sociedade concernentes à localização da caverna que se propunham visitar. A equipe de socorro foi prontamente enviada ao local. A tarefa revelou-se extremamente difícil. Foi necessário suplementar as forças de resgate originais mediante repetidos acréscimos de homens e máquinas, que tinham de ser transportados à remota e isolada região, o que demandava elevados gastos. Um enorme campo temporário de trabalhadores, engenheiros, geólogos e outros técnicos foi instalado. O trabalho de desobstrução foi muitas vezes frustrado por novos deslizamentos de terra. Em um destes, 10 operários contratados morreram. Os fundos da sociedade espeleológica exauriram-se rapidamente e a soma de 800 mil pilares, obtidas em parte por subscrição popular e em parte por subvenção legislativa, foi gasta antes que os homens pudessem ser libertados, o que só se conseguiu no 32º dia após a sua entrada na caverna. Desde que se soube que os exploradores tinham levado consigo apenas escassas provisões e se ficou também sabendo que não havia substância animal ou vegetal na caverna que lhes permitisse subsistir, temeu-se que eles morressem de inanição antes que o acesso até o ponto em que se achavam se tornasse possível. No 20º dia, a partir da ocorrência da avalanche, soube-se que os exploradores tinham levado consigo para a caverna um rádio transitorizado capaz de receber e enviar mensagens. Instalou-se prontamente um aparelho semelhante no acampamento, estabelecendo-se deste modo a comunicação com os desafortunados homens do interior da montanha. Pediram estes que lhes informassem quanto tempo seria necessário para libertá-los. Os engenheiros responsáveis pela operação de salvamento responderam que precisavam de pelo menos 10 dias, à condição que não ocorressem novos deslizamentos. Os exploradores perguntaram então se havia algum médico no acampamento, tendo sido postos em comunicação com a comissão destes, a qual descreveram sua condição e as razões de que dispunham, solicitando uma opinião acerca da probabilidade de subsistirem sem alimento por mais de 10 dias. O presidente da comissão respondeu-lhes que havia escassa possibilidade de sobrevivência por tal lapso de tempo. O rádio dentro da caverna silenciou a partir daí durante 8 horas. Quando a comunicação foi restabelecida, os homens pediram para falar novamente com os médicos, o que foi conseguido. Wetmore, falando em seu próprio nome e em representação dos demais, indagou se eles seriam capazes de sobreviver por mais 10 dias se se alimentassem da carne de um dentre eles. O presidente da comissão respondeu ao contragosto em sentido afirmativo. Wetmore inquiriu se seria aconselhável que tirassem a sorte para determinar qual dentre eles deveria ser sacrificado. Nenhum dos médicos se atreveu a enfrentar a questão. Wetmore quis saber, então, se havia um juiz ou outra autoridade governamental que se dispusesse a responder a pergunta. Nenhuma das pessoas integrantes da missão de salvamento mostrou-se disposta a assumir o papel de conselheiro nesse assunto. Wetmore insistiu se algum sacerdote poderia responder àquela interrogação, mas não se encontrou nenhum que quisesse fazê-lo. Depois disso, não se receberam mais mensagens dentro da caverna, supondo-se, erroneamente, como depois se evidenciou, que as pilhas do rádio dos exploradores tinham se descarregado. Quando os homens foram finalmente libertados, soube-se que, no 23º dia após a sua entrada na caverna, Wetmore tinha sido morto e servido de alimento a seus companheiros. Das declarações dos acusados, aceitas pelo júri, evidencia-se que Wetmore foi o primeiro a propor que buscassem alimentos na carne de dentre um deles, sem o que a sobrevivência seria impossível. Foi também Wetmore quem primeiro propôs a forma de tirar a sorte, chamando a atenção dos acusados para um par de dados que casualmente trazia consigo. Os acusados inicialmente hesitaram a adotar um comportamento tão desatinado, mas após o diálogo acima relatado, concordaram com o plano proposto. E depois de muita discussão com respeito aos problemas